Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Clínica Miller e do Espaço HM. Claro que é um esboço, é um bate-papo descontraído que a gente quer começar com as pessoas especiais que são nossas convidadas de hoje. Aqui do meu lado está a Xandinha. Xandinha todo mundo sabe, está comigo há 14 anos e ela é a gerente da clínica e acaba fazendo toda a gestão tanto da Clínica Miller quanto do Espaço HM. Doutora Inara, que trabalha comigo há 4 anos, cirurgiã plástica, cirurgiã do aparelho digestivo e responsável exatamente pelo assunto que nós vamos falar hoje, que é um protocolo que busca o emagrecimento saudável. Vamos falar do nosso protocolo Metamorfose. Doutora Inara, fala um pouquinho para nós o que é isso, o que é esse protocolo, o que é essa história do protocolo Metamorfose, como isso começou? Então, tudo começou o ano passado em junho, né, Xanda? Que a gente começou ali a conversar, que eu cheguei para ti e disse, olha, eu acho que tu não tá muito bem. Não era só uma questão de peso, porque a gente via a tua dedicação em absolutamente tudo, mas faltava tempo para ir na academia, para ter lazer, para parar de trabalhar, para ir para casa mais cedo. Parar de trabalhar só um adendo não pode. Tá, então vamos fazer uma coisa que tem um time para esse tipo de coisa, né? Mas podemos continuar. Diminuir um pouco o ritmo, assim, para poder equilibrar a vida de uma maneira mais uniforme. Eu lembro que quando a doutora falou, assim, eu disse, né, eu senti como carinho, né, a pergunta, mas eu falei, eu acho que eu não vou conseguir. Daí eu falei assim, quem sabe se for para algo da clínica, talvez a gente já mude, né, o cenário e aí eu consiga me esforçar para a gente fazer. A gente conversou, né, doutora, sobre a ideia de um protocolo. Na verdade, não era um protocolo, né, era uma mudança. Aí o doutor Henrique estava viajando, assim que o doutor Henrique chegou, a gente conversou um pouquinho sobre a nossa ideia, né? Sobre começar a montar umas coisinhas diferentes aqui na clínica, que veio exatamente primeiro com buscar um pouco de cuidado de peso, orientação dietética. É claro que algumas coisas que muitos de vocês, todo mundo já faz ou já tentou fazer, e às vezes a gente dá aquela derrapada porque a gente não vê um resultado rapidamente. Então é muito frequente, né? Nada, é uma pessoa que se dedica bastante. Nosso exemplo, né? Nosso exemplo, ela se dedica à academia, ela faz um monte de coisa. Que horas que ela vai para academia, doutor Henrique? Meu Deus, nós não vamos entrar nesse ponto da normalidade da hora, porque aí nós podemos até, daqui a pouco a gente chega nesse ponto. Chega lá. Essa loucura eu não vou conseguir chegar, mas eu me admiro muito porque ela tem uma coisa muito certinha. E a gente sabe quando a gente começa isso, quando a gente tenta isso, a gente não vê um resultado imediato. Então é muito frequente a gente desistir. Eu sempre fui o cliente da academia que eu pagava e sentia que eu estava perdendo peso, só que na realidade eu estava ganhando peso, mas o meu emocional funcionava, né? Então foi aí que acabou surgindo um pouco de uma ideia de como a gente poder ajudar as nossas pacientes. Por quê? A obesidade é um problema, o excesso de peso é um problema, né, Inara? Fala um pouquinho disso para nós. Então, na realidade, a gente sempre tem, né, um olhar com nossos pacientes, em geral, com muito cuidado, assim. Então, a gente não vai diretamente, vamos operar o quê? Na cirurgia plástica, né? Então, a gente acabou formalizando um cuidado que a gente já tem de sempre, assim, poder olhar a paciente de uma forma mais completa. Como é que está o sono, como é que está a atividade física, como é que está o peso, é o momento para operar ou não? Então, aí surgem as pacientes que têm uma doença chamada obesidade, que infelizmente tem um preconceito gigante ainda, é tratado de uma forma até negligenciada por nós médicos mesmo. Então, a gente começou a tentar planejar, olha, como é que a gente pode olhar de uma forma mais protocolar, eu não digo porque a gente tem um olhar individual para cada paciente, mas para poder formalizar uma ideia completa, assim, em relação ao cuidado com nossos pacientes. Porque, vamos lá, o paciente chega para nós sempre com a queixa que não está satisfeito com o contorno corporal. Então, tu vai ter aquela paciente que tu vais tratar, e às vezes ela está naquele sobrepeso e tu consegue fazer uma boa cirurgia, que tu trata o contorno, e aquilo funciona como um start na vida dela. Então, tenho sim orgulho de dizer que tenho diversas pacientes que eu fiz isso. E apesar da lipoaspiração, por exemplo, falando em cirurgia, ser uma cirurgia clássica de uma paciente magra, que eu vou tratar a gordura localizada, ela se encaixa também muito bem numa paciente que tem o seu sobrepeso e que eu explico para ela que eu não estou fazendo ela emagrecer. Eu estou mudando o contorno, estou mudando medidas e o esforço dela vai fazer com que a gente chegue no resultado. Mas também chega aquela paciente depois de um tempo que ela tem até vergonha de voltar no consultório
porque ganhou o seu peso de volta, né? Então ela não se dedicou àquilo. Então eu acho que vai muito mais do que o investimento financeiro. A gente sabe que cirurgia plástica eu tenho investimento, mas o investimento é o esforço que ela fez em vão, né? Então ela não mudou a qualidade de vida, ela não buscou uma vida mais saudável, né? E aí a gente dá o gancho na Xanda, porque a Xanda vinha, sim, numa pegada desde que começou. Aí começou novinha, pessoal. Novinha, magrinha, que era um fiapo, assim, ó. E aí ela vem. São quase de novo, né? Agora ela já tá nessa pegada. Já estão quase de novo lá. Mas aquele fiapinho foi ganhando peso, foi tendo isso no decorrer da vida. Claro, essa coisa do trabalho, tudo que ela mostrou de dedicação aqui na clínica. Mas ela teve um ingrediente a mais, que é um ingrediente não comum na mulher de jovem, mas eu quero que tu conte para nós um pouquinho disso. Então, aí além da questão do trabalho, né, daí eu acabava descontando muito e sempre foi na comida as emoções. Tô feliz, eu vou comer, eu tô triste, eu vou comer. Tô trabalhando até as 11 da noite, eu mereço, né, um Mac, eu mereço um madeiro. E aí a gente... O madeiro é bom, né? O madeiro é bom. E aí assim eu ia, né? E aí nessa brincadeira eu fui ganhando peso. Quando eu entrei aqui, eu acho que eu tinha 52 quilos. E aí foi indo, né? Ganho de peso. Até... Dr. Sérgio sempre pegando no pé. Dr. Sérgio sempre pegando no pé. Eu lembro que assim, ó, eu já cheguei a chorar de falar sempre pro Dr. Henrique, eu não aguento mais, Dr. Sérgio falando. Ele dizia, não, é só cuidado dele. Eu dizia, ai meu Deus. Mas assim, o que foi, assim, eu acho que foi o ingrediente maior foi a menopausa, né? Quando a gente descobriu um teratoma, eu precisei... Era a única das vezes que a minha cirurgia de lipo estava marcada, tinha uma cirurgia marcada e a gente precisou antecipar e fazer uma cirurgia de urgência. E aí 3 anos depois, né, o raio caiu no mesmo lugar, na verdade no outro lado. E aí fiz a outra cirurgia, né, de outro teratoma e eu entrei em menopausa cirúrgica, né. Pessoal, teratoma, né, que a Xanda está falando, na realidade é um tumor de ovário. Que é um tumor frequente em mulheres jovens, sim. Geralmente não é essa coisa de ganhar na Mega Sena, como a Xanda, de ter nos 2 ovários, né? Ela teve num ovário, teve no outro, infelizmente ela teve que tirar ambos os ovários e acabou entrando em menopausa precoce, né? Então a menopausa, para quem, para nossos pacientes que já entraram nessa outra fase, sabem o que é, né? Sabe muito bem o que é. Mudança hormonal e uma série de consequências para o corpo da mulher, como um acúmulo de gordura, aquela pochetinha indesejável, dificuldade de perder peso, né? E nada. Essa parte de menopausa também tu pode falar um pouquinho, né? Menopausa é um problema. Não que eu tô falando que a Ainara tá em menopausa, desculpa, não tem nada a ver com isso. A única jovem senhora que sou eu. Conhecimentos sobre o assunto, né? Então vamos lá, alto lá. A gente sabe assim que a dificuldade em perder peso engloba inúmeros fatores e a menopausa sem dúvida é um deles. Por quê? Porque começa a mudar o metabolismo da mulher, os hormônios começam a alterar, o depósito de gordura começa a mudar, onde começa a depositar. Às vezes o que acontece também é a soma do estresse, porque está sentindo que isso tudo está acontecendo, aumenta cortisol, e aí atrapalha o sono atrapalha a perda de peso. Então acaba sendo uma bola de neve e que a gente subestima às vezes o peso que tem menosprezar uma menopausa, mesmo que seja, né, cirúrgica. E também eu acho que é bem importante lembrar que não é, né, tem em volta, né, não é porque eu tô na menopausa que eu não posso perder peso, porque eu também, que eu usava muito de bengala, né, eu lembro que quando as pessoas iam falar assim, Xana, como tu engordou e tal, eu dizia, pois é, eu entrei em menopausa, eu adorava falar essa frase, porque pra mim era muito cômodo, né, falar muito fácil a gente arrumar desculpa, né, então isso acaba sendo uma rotina nossa, arrumar uma desculpa pro que a gente tá passando, né, então, porque a gente... E aí, aproveitando de desculpa, tem muita gente que pergunta, e aí tu vai responder para mim aqui no consultório, assim, e a Xanda que já está há 14 anos, ela já fez alguma cirurgia na clínica? Conta para nós, Xandinha. Então, não, só essas do ovário mesmo. Só operei com a pessoal da geral, com a plástica ainda não. Então, só com o Dr. Ciro e com o Dr. Sérgio. Eu ainda não fiz nada. Né? As pacientes geralmente, né, quando a gente vai preparar para o pré-operatório, elas sempre perguntam, tá, e como é que foi o teu pré e teu pós? Assim, eu ainda não fiz. Só que eu tenho certeza que eu nunca operei, na verdade, por conta de vergonha, né? Na verdade, vergonha do corpo, chegar lá na sala, eu trabalho todos os dias com as pessoas, daí uma coisa é a gente de roupa, né? Então, a gente se sente com mais vergonha, não tem coragem. E o que eu sempre pensei? A cirurgia pra mim não pode ser algo porque é fácil.
Pra mim é tudo muito cômodo, né? Eu consigo, tá tudo muito fácil. Doutor Inário, doutor Henrique, o hospital pra mim é tranquilo. Eu sou muito tranquila pra dor também. Eu acredito que operando 2, 3 dias eu tô aqui. Mas o que eu queria? Que a cirurgia fosse, na verdade, um prêmio para aquilo que eu conseguisse na perda de peso, né? Eu chegar no meu objetivo e sim operar, para não ficar todo ano operando, né? Voltando àquele assunto que a gente falou dos 2 momentos que a gente pode pensar em operar uma paciente. O pensamento da Xanda reforça muito para mim o que eu acho que é o pensamento ideal, que é aquela paciente que se prepara, que perde o seu peso, que vai ter a sua gordura localizada e que a gente vai buscar o tratamento do contorno corporal. Claro que existe também aquele outro perfil, como eu falei antes para vocês, de uma paciente que eu posso fazer um start, diminuir o volume de gordura e ela correr atrás da máquina. Eu acho que para ambos os casos tem a sua solução, mas não tenha dúvida que o que a gente fomentou e o que a gente conseguiu contribuir um pouquinho, incentivando a Xanda com a doutora Inara junto, porque ela está buscando, nós vamos chegar lá no resultado que ela tanto sonha. É 2025 a meta. 2025 é o ano que já foi protocolado, né? Já. Mas vamos falar então do protocolo, que na realidade o protocolo que a gente acabou idealizando, que é esse protocolo Metamorfose, como eu falei antes, buscando uma melhora na qualidade de vida com emagrecimento saudável. Qual é o objetivo desse nosso protocolo, Inara? Então, o foco principal do nosso protocolo é o emagrecimento, porque o emagrecimento acaba sendo um pilar e um start mais forte até às vezes do que uma cirurgia, uma lipo, porque é quando o paciente se dá conta, quando vem procurar ajuda ou que a gente oferece essa ajuda, para poder mudar a base da sua relação com a alimentação e principalmente consigo mesmo. Então, a gente tendo esse incentivo de perda de peso, a gente trabalha lá no cerne, na autoestima do paciente. E isso desenvolve assim uma empolgação no paciente em se cuidar, em voltar para a academia. Isso acaba melhorando o sono, as relações interpessoais, o cuidado consigo mesmo. Então eu digo que é uma bola de neve. A autoestima. Eu tive que trabalhar muito. A autoestima do doutor Henrique pode falar um pouco melhor sobre isso. Se a gente conseguisse botar num potinho, a gente ficava rico aqui na clínica. Mas a ideia do protocolo, quando a gente pensou, né, eu acho que é legal a gente falar, pensando exatamente na credibilidade, aí, num primeiro momento, confesso que foi uma conversa até, no primeiro momento eu e a Xanda chegamos conversando, tá, mas se a gente quer montar um negócio, como é que a gente vai mostrar para as pessoas que pode funcionar? Testando na gente. Então, vamos ser os pacientes. Vamos ser os pacientes pilotos, vamos ser os pacientes que vão começar a ideia. Claro, convidamos a Inara entrou com conhecimento e com a ideia do estudo, que depois nós vamos falar sobre um pouco mais além sobre um portfólio de tratamento que a gente pode oferecer para vocês. Mas conversamos com a Inara e em fevereiro deste ano nós começamos o protocolo, né? E com muito orgulho cada um de nós teve o resultado extremamente desejado, porque hoje, no dia de hoje que nós estamos gravando, está fazendo exatamente 3 meses, né? Então, Xandinha, qual foi o resultado? Tenho menos de 18. Menos 18 quilos. Então, olha, 18 quilos. Menos 18. Então não é pouca coisa. E eu perdi 12 quilos, já estou me sentindo muito magro, confesso. Mas eu acho que como experiência de quem passou por isso, para mim como eu passei por um regime na infância, então assim, eu fui uma criança obesa, então nos meus 13 anos de idade eu fiz emagrecimento, dieta, tudo que tinha direito para poder emagrecer, então eu sei quanto que foi a dificuldade nesse protocolo de dieta. O que eu posso dizer da diferença de lá para cá é que foi de uma maneira natural, foi fácil, tendo bom senso, porque também não existe mágica, pessoal. Então, fácil, eu acho que não é a palavra, mas eu acho que a gente fazendo a nossa parte, eu acho que facilita bastante e não fica uma coisa tão dolorosa, uma coisa assim tão, né, pesado, né? Isso eu concordo, assim, eu sempre fui apaixonada por cuidado com a alimentação, com a academia, e mesmo assim, mesmo sendo apaixonada por isso, estudando muito isso, que é uma coisa que eu não vejo o tempo passar, assim, eu tive altos e baixos na minha vida. Teve momentos assim de dificuldade emocional que eu acabei ganhando peso, porque eu tenho facilidade, as pessoas não acreditam, as pessoas acham só se mandar foto e vídeo, a gente não consegue imaginar, mas tudo bem. Mas isso para ver assim, é como todo mundo tem o seu ponto fraco, as suas dificuldades, e o que importa é a gente poder ter um suporte para poder
ter ajuda para aquela dificuldade. Então, eu fui atrás de nutricionista, aí segue cardápio, isso toma um remédio, outro, efeito sanfona. Isso foi um momento da minha vida. Pensei, não, eu vou estudar e vou transformar no que eu acredito. E vamos confessar assim, não sou nada contra a pessoa, muito pelo contrário, acho que o melhor emagrecimento saudável é com orientação dietética, atividade física, sem precisar de nada. Vamos e convenhamos que esse é o meio ideal. Mas vamos e convenhamos que é difícil. E é extremamente difícil quando a gente está num patamar que eu estou acima do peso, obesidade, que eu vou né? A gente com um grau de obesidade leve, que eu não preciso nem estar com um sobrepeso severo, e eu não vejo resultado, e aí eu não consigo, aquela sensação de estar patinando. Eu estou há um mês na academia, eu subo na balança, tem 200 gramas a menos, então assim, eu não vejo resultado. Então é difícil. Então a ideia do protocolo foi também ter um suporte dentro de um universo gigante de medicações, que a gente sabe que isso tem se desenvolvido cada vez mais em medicações que buscam emagrecimento. O que poderia ser legal, viável, que trouxesse efeito, né? Então é a grande pergunta. Tem algum remedinho? Tem algum medicamento que a gente acaba usando? Sim, tem, pessoal. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas tem uma bengala nisso tudo, que não que ela vai te ajudar nessa caminhada para que depois eu não precise dela. Vamos pensar que é que nem eu tenho fraturei minha perna e no começo eu estou usando uma bengalinha para voltar a andar, e daqui a pouco eu voltei a andar e não precisei mais da minha bengala quando eu estou na minha recuperação. Eu penso muito nisso. Então, pensando nisso, é que surgiu para mim a ideia desse suporte que serve tanto para os pacientes preparando para uma cirurgia, como também naquelas nossas pacientes que já operaram, que ganharam um pouquinho mais de peso, que querem perder o seu peso, porque eu acho que isso tem espaço para todo tipo de paciente, não acha? Tem, com certeza. Assim, a obesidade, se fosse fácil tratar, a gente não ia ter 1 bilhão de pessoas no mundo hoje com obesidade. 1 bilhão. No Brasil, a gente tem quase 70% da nossa população já com sobrepeso ou obesidade. Isso é muito alto. Então, a gente conhece alguém ou a gente é o próprio paciente. A obesidade é uma doença. Então, eu vejo a medicação como uma ferramenta fundamental para muitos casos. Claro, no mundo ideal, se a gente conseguisse tratar só com alimentação, exercício físico, ia ser ótimo. Só que a doença da obesidade, ela causa alterações hormonais e fisiológicas que quebram a nossa capacidade de ajustar fome, saciedade, a gente fica inflamado. E isso tudo leva a gente não conseguir ter sucesso só com a alimentação. Então a alimentação é uma ferramenta, exercício físico é outra, e a medicação, sem dúvida, entra assim como... Ela veio exatamente para ajudar? Para ajudar. A gente vê que tem bastante gente que tem preconceito, né? Muito, que quando pergunta, muito. A gente acaba falando, né? Uhum. Tá, no protocolo tem algo de medicação. Tem, eu acho que, né, a questão do acompanhamento. E assim... com 83 quilos, como eu estava em setembro do ano passado, porque eu cheguei agora, pro tamanho que eu tenho, óbvio que eu estava obesa. Só que é um sobrepeso. Eu lembro que quando a doutora me colocou na balança de bioimpedância, ela falou, Xanda, tua idade é 56 anos. Eu falei... Ali já dá mal de água fria, né? Mas assim, é aquela coisa, todo mundo tem preconceito, mas eu acho que como as outras doenças, né, a gente toma medicação e não tem um porquê. Né, sendo acompanhado, assistido, não indo lá na farmácia e comprando, né? Eu acho que o segredo também dessa ideia que quando a gente sentou e montou a ideia do protocolo está muito mais em um segmento, porque é muito fácil tomar remédio. Remédio eu tenho acesso, eu compro e faço. Só que eu tomar inadvertidamente e não entender qual dose eu vou usar, o que eu vou usar, quanto que eu vou usar, proporcional ao que eu quero perder de peso. Então assim, é muito importante que para vocês entenderem que tem que ser individualizado. Então eu acho que faz uma diferença tu ter esse tratamento, porque quando a gente fica sem vontade de comer, e eu sou o exemplo que quem passou por isso, tu tem que ter uma dieta nutricional, tu tem que ter uma ingestão boa de proteína. Me corrija se eu estiver errado, né, nada, porque assim eu vou tentando aprender um pouquinho e vou orientando vocês, mas tu tem que ter uma boa ingestão proteica, tu tem que saber equilibrar onde que tu vai jogar as calorias que tu queres, então saber economizar aonde tu queres, mas também tendo uma vida uma vida prazerosa dentro de várias coisas
que quem me conhece sabe que eu faço várias coisas. A Reinara fica nervosa para algumas coisas, mas eu vou deixar isso para o final do nosso bate-papo, porque senão ela vai começar a se tremer aqui toda e não vai ficar tão legal eu falar disso. Mas eu acho que é mostrar que também vem essa outra parte, que não é uma coisa que eu vou ficar somente bitolado na minha rotina de peso e do que eu vou comer. Eu acho que tu consegue fazer de uma maneira que a gente vai entendendo. A minha opinião é que assim, eu comecei a entender um pouco mais de como eu tinha que cuidar. E a academia que antes eu pagava só por hobby, hoje eu vou 3, 4 vezes por semana. E vou natural. Então assim, chegando aí à noite, às 8 da noite, cara, da onde? Xander, 8 da noite, saindo do consultório de uma cirurgia. Agora eu vou Quando que tu me viu fazer isso? Nunca. E o Dr. Henrique, eu lembro também que assim, eu era conhecida como a turista de academia e crossfit. Eu adoro crossfit, então todos do meu bairro, todos aqui do centro, a maioria eu já fui. Já fiz inscrição, fiz 2 aulas e não fui mais, assim, porque eu não conseguia sustentar nada. E no começo é muito difícil. Quando tu tá acima do teu peso, primeiro que a roupa de academia já é uma coisa injusta, né? Tu coloca ela pra mulher, tu já coloca... Se tu não tá bem com o teu corpo, tu já não se sente bem. Chega lá numa academia, tá todo mundo de top e short, já te sente mal, já começa por ali. Hoje a gente já vai diferente, já sente de uma forma diferente, né? Então, é óbvio, tu vai perdendo peso, tu vai sentindo mais vontade de ir, tu vai se sentindo mais segura. A questão da corrida, agora eu comecei, né? Tô correndo também. Antes eu não conseguia correr, não conseguia 200 metros correr, pra mim era... Então, recentemente ela fez uma 5km, uma maratona. E parece que em agosto toda a clínica vai fazer uma maratona de 5km. Isso aí já está agora gravado agora. Não, e muda muito, né? Eu lembro que assim, a doutora Inara desde o começo sempre cobrou muito, né? Até ontem a gente estava conversando e eu falei sobre a musculação, que eu acho muito chato, mas, né, precisa e a também gente acho, então, pessoal, vocês também, muita gente acha chato, mas a gente tem a necessidade, começa a entender e tu começa a tornar aquilo natural. Só que ter esse acompanhamento faz a diferença, porque se a gente faz sozinho, se eu perder todo esse peso que eu perdi sem nenhum tipo de atividade, meu corpo não estaria, né? O que a gente diz, é possível perder peso, assim, só com alimentação, ou mesmo com a medicação, indo lá na farmácia e comprar, é possível. Tem 2 fases do emagrecimento, é a perda de peso e a manutenção. A perda pode ser difícil para alguns, mas hoje em dia, para a maioria, mas hoje em dia com medicação, ficou mais fácil, mais acessível. Mas a manutenção, a gente sabe que quase totalidade da população que toma medicação por conta própria e interrompe, porque chegou no peso que queria, recupera o peso. E o que acontece? Quando recupera o peso, recupera massa de gordura e não músculo, porque o músculo não cai do céu. Então, o que acontece? A gente volta com uma composição corporal pior do que antes, quando começou o emagrecimento. Porque tem mais percentual de gordura, está mais inflamado. Porque quando a gente está emagrecendo, a gente perde um pouco de massa magra por causa do uso da medicação. Então, por isso da atividade física. Fundamental, da alimentação. Então, quando a gente fala assim dessa questão de acompanhamento, por que tem tanta desistência? Ou então chega lá no peso e mesmo com a medicação, tudo, e reganha, tem esse efeito de sanfona. Porque a gente acaba subestimando o tamanho do problema da obesidade. Então a gente tem lá um paciente com hipertensão. Vamos dar medicação. Amém. Tem diabetes, medicação? Ok, tá perfeito. Fala da obesidade, todo mundo diz, nossa, que preguiça. É só ter força de vontade, é só fechar a boca. E aí tá quase todo mundo com sobrepeso ou obesidade para resolver um problema fácil. Então não é fácil, né? Então, quando a gente lança a mão de uma avaliação completa, o que a gente faz? A gente faz toda a anamnese, exame físico, bioimpedância, fotos comparativas, que eu acho que é uma muito forte, assim, né? A foto. A foto é um incentivo. É um incentivo. Então, a gente acaba fazendo todo um planejamento, assim, para ver como a gente vai tratar aquele paciente. E aí, nesse momento de perda de peso, a gente consegue ir trabalhando a cabeça, consegue ir trabalhando a alimentação, para quando começar a parar de tomar medicação, se conseguir parar de uma forma total, porque algumas pessoas não conseguem e não precisam parar, a pessoa já está mais equilibrada de uma forma fisiológica. Não está mais inflamada, não tem mais compulsão, consegue controlar e aprender a fazer as escolhas, né? Não, aí entrou a coisa das escolhas. Porque as escolhas, eu estava brincando que a Inara fica nervosa comigo, porque dentro das escolhas, todo quem me conhece sabe que eu adoro um vinho, adoro comer bem, adoro sair.
Então, e quando me perguntam, tá, Henrique, tu deixou de fazer tudo isso? Não. Então, o primeiro ponto, não deixei. Só que na realidade tu passa a dosar a tua escolha. Equilíbrio. Então, né? tu tens um equilíbrio. A sexta-feira, a sexta, o Dia Internacional do Vinho, continua sendo. Então, continua sendo o Dia Internacional do Vinho, eu não vou deixar de tomar minha taça de vinho. O que eu noto também que a medicação te diminui um pouco a vontade da ingestão de bebida alcoólica. Então, isso vem natural. E eu não deixei de ter prazer no momento que eu bebia. Então, não vou... Eu acho que assim, para um cara que aprecia a bebida, diferente de quando a gente é jovem, que a gente bebe com outro objetivo, o vinho é uma bebida que tu aprecia. Quem conhece sobre vinho, e depois um outro podcast vai ser de vinho, que eu gosto, tá? Então já vou deixar aqui. Mas quem conhece sobre vinho é uma bebida que a gente aprecia. Então, eu não deixei de ter prazer com vinho, não deixei de apreciar o vinho, só que eu fui dosando o momento do que eu queria apreciar meu vinho. E mesmo com tudo isso, a gente perde o peso, tendo equilíbrio e escolha. Então, é mostrando que eu não preciso me privar totalmente das coisas que eu faço. Eu só tenho que ter bom senso, né? Mesmo a Ainara ficando um pouco nervosa comigo, mas ela sabe. Eu fico nervosa porque a gente tem um espectro de pacientes assim muito amplo, né? Então a gente sabe assim, por exemplo, que tem pacientes que estão mais doentes, que tem uma obesidade mais grave, diabetes, e aí a restrição tem que ser mais acertada. Mas aí entra aquilo que a gente falou de cada caso é um caso. Exatamente. Eu estou me dando como exemplo, que quem me conhece, quem me vê um pouco diferente. Agora, se eu estou num caso mais severo, com alterações laboratoriais importantíssimas, que eu não tenho como brincar, eu tenho que mudar a cabeça totalmente. Então, não é nem o sol nem a terra, né? Mas eu mostrando que, de uma maneira natural, para grande parte da população, se encaixa disso naturalmente. A Xanda também tomou o gin dela, duvido, confesso. Também, mas não foi tanto quanto era antes, né? A gente não consegue, na verdade, né? E aquela coisa, como a doutora Inara falou, são escolhas. O dia que eu vou beber, tomar uma tacinha de gin ali, não dá pra comer, né? Eu não consigo comer horrores. Então, e antes tudo era muito diferente, né? Saía pra comer, uma pizza, quantas fatias comia antes de pizza? Tá louco, né? Antes, gente, hoje tu come uma ou duas. Eu como uma fatia. Então, assim, tudo vai mudando, né? E a gente também pensa nas escolhas, né? Eu não quero mais voltar lá para trás, de onde eu estava. Eu acho que a escolha é uma palavra, assim, porque tudo é difícil, né? Então a gente tem que escolher qual difícil a gente quer encarar na vida. A gente quer abrir mão de comer um pouco mais, a gente quer abrir mão de se olhar no espelho e conseguir dizer, olha, eu vou escolher a roupa que eu quero sair hoje. Então, vai ter uma dificuldade, só que a gente tem que saber qual caminho a gente vai conseguir escolher. É isso mesmo. E então, com ajuda, né? Vamos falar um pouquinho da rotina, de como é a ideia do protocolo, para que vocês entendam como que a gente consegue ver resultado, porque a gente está falando agora de ver, de notar, de ver resultado, mas como é que vocês, tendo interesse em conhecer sobre o assunto, como é que vocês vão fazer um negócio e ver resultado, né? Então, assim, toda paciente que vai marcar e vai marcar uma avaliação, uma consulta com a doutora Inara, é exatamente nesse aspecto de analisar vocês por completo. Conta um pouquinho a primeira consulta, Inara. Como é que funciona? Primeiro de tudo, para quem é esse protocolo, né? Então, é para paciente que está acima do peso, é para paciente que está no peso, mas sofre de efeito sanfona a vida inteira e por um acaso está no peso agora. É para paciente que já atingiu o peso, mas daqui a pouco está perdido quanto à orientação alimentar, a cuidados ou o que fazer. Então, a gente uma cirurgia está derrapando na curva. Exato, um resgate, assim. Resgate, né? Então a gente começa como? A gente faz a gente já solicita uma bateria de exames, assim, para poder ter um panorama geral da situação clínica do paciente. Principalmente olhando essa parte inflamatória, né? Exatamente. A gente vê todo o perfil metabólico do paciente para poder avaliar a questão de diabetes, a questão de dislipidemia, todas as doenças mais comuns e que estão todas interrelacionadas na realidade. Pessoal, para vocês entenderem, assim, existem alguns exames laboratoriais que são indicativos exatamente do teu corpo estar mudando, tá se tornando uma síndrome metabólica, né? Então, assim, de uma maneira, a gente já está se tornando mais inflamado. Eu tinha examezinho alterado, tá? Minha insulina estava um pouco alta, ácido úrico um pouco alto. São exames que começam a dar um indicativo que ou eu mudo, ou eu penso um pouquinho diferente, ou eu estou optando por um outro rumo que não vai ser tão saudável. A gente sabe, né? Então, são esses os laboratórios, né? E eu vou interrompendo para explicar um pouquinho mais para facilitar.
Porque quando a gente pega um paciente assim, por exemplo, tá lá com o triglicerídeo, que é o colesterol ruim, muito alto, o HDL, que é um colesterol bom, tá lá embaixo, astúrico elevado, a insulina de jejum, que é um hormônio que o pâncreas produz para a gente controlar a glicose no corpo, o metabolismo, tá lá nas alturas. Então a gente vai começar a avaliar isso tudo junto e a gente interpreta só pelo exame, já consegue imaginar, poxa, esse paciente está doente. Aí o paciente chega no dia da consulta, a gente faz todo um assessment, assim, para poder entender. São várias perguntas que a gente faz para o paciente responder ali quietinho primeiro sobre as suas dificuldades, sobre o seu dia a dia, a sua alimentação, para a gente poder ter um panorama geral do paciente. O paciente entra na sala com as meninas. Mas vem uma pergunta básica, sempre. Quanto que ela quer perder? O que ela está querendo buscar? Exatamente. Essa é uma das perguntas, sim, né? Isso mesmo. E sempre envolve pelo menos autoestima. Então, assim, isso que às vezes pode até não precisar perder muito, mas tá ali com a musculatura bem aquém do que poderia estar pela idade ou pela falta de exercício, né? Então a gente vai para a sala ali depois, faz toda a parte de fotografia para registrar o paciente naquele momento, para poder tanto ter o estímulo quanto a gente fazer o antes e depois, que é maravilhoso. Legal, né? Que essa imagem, né, essa imagem da foto, a gente já vai poder brincar com ela um mês depois. Então, assim, um mês depois, quando vocês voltam, já fazendo já tem diferença. E cuidando, tu já vê a tua diferença. Tu imagina que quando tu senta um mês depois, tu vê na tua foto que tá diferente, qual é o resultado disso? Comigo não foi diferente. Pô, tá dando certo. É estímulo, né? Eu vou atrás. Então, a gente já consegue ter essa diferença um mês depois, né? Mas a gente falando assim, protocolo, mas aí a gente tem, como eu falei, uma medicação, né? Que a gente acaba aplicando e utilizando ela como nossa bengala dentro de todo o suporte, que não é só uma medicação, às vezes tem outras, né, pessoal? Mas tem um carro-chefe disso aí. Na primeira consulta eu já posso fazer a medicação? Já pode. A gente complementa ali essa avaliação inicial também com as medidas, a bioimpedância, que é fundamental a gente fazer toda a avaliação. Até a própria circunferência abdominal já entrega uma doença metabólica às vezes, então a gente acaba isso e conversa com o paciente para entender exatamente quais são as dificuldades, qual é o gatilho que faz a questão do efeito sanfona, da questão da compulsão, como é que é o cuidado do paciente, como é a ingesta proteica, como é o hábito de exercício. Eu lembro, né, Xandra, que eu tentava puxar a Xandra. Como experiência, o exercício, às vezes, né, vamos ser bem sinceros, às vezes ele vem depois, né? Bem sinceramente comigo, sim. Primeiro eu quero ver. Eu quero ver o negócio acontecer. Pô, aconteceu. Então, agora eu vou ajudar. Então, assim, é natural. A gente acaba tendo isso nessa vivência. Eu quero ver resultado e eu começo. Então, a matrícula da academia está sempre lá. Sempre eu pago anualmente e continua lá. Mas não ia. Ia só na segunda. Então, depois que tu vai vendo o resultado, a coisa vai mudando. Né? Mas a gente consegue sim, no primeira consulta, a gente já tem todos esses dados, uma avaliação completa, a gente pode iniciar com tratamento medicamentoso se tiver indicação, sem dúvida nenhuma. Vai ser, eu acho, um super estímulo para o paciente, né? Uma avaliação... Um pouquinho, Xandra, exatamente de como a paciente vai frequentar aqui na clínica, da ideia de como ela já vai vir na primeira consulta e ela já vai poder fazer a medicação, então toda essa logística da rotina dela na clínica, né? O paciente, às vezes, ele liga para cá, né, para fazer o agendamento com a doutora Inara e, como o doutor perguntou, posso fazer a medicação no primeiro dia? Até pode mandar os exames, aí a doutora vai ter toda essa avaliação, porque nenhum paciente vai começar o protocolo sem estar com os exames prontos, né, a doutora fazer essa avaliação, porque, né, o diferencial realmente é o acompanhamento médico, né. Esse paciente, ele vai vir uma vez na semana aqui no consultório, ele vai passar com a nossa técnica, fazer a aplicação quando preciso, né, da medicação, as vitaminas também, e aí ele vem uma vez por semana. Na quarta aplicação dele, já tem uma avaliação de um mês com a doutora Inara, de 4 aplicações, né, pra ver como é que tá, como é que não tá, o que ele tá sentindo. Aí dá pra ver a foto. Teve aquela foto de antes, né, tu vê com o mêsinho, e aí entra a ideia do estímulo. E aí o paciente, ele vai vir toda semana aqui no consultório, né, quando tem a medicação pra aplicar. Ou a medicação, ou as vitaminas, que às vezes o paciente precisa repor também, né, doutora? Exato. Quando aplica, pesa, a técnica vai ver tudo aquilo, o paciente vai vendo a diferença.
Então tu vai vendo esse efeito da mudança no peso. Né? A gente fala que tem um diário depois, né? O paciente, a técnica, ela tá sempre perguntando como é que ele tá, como é que tá se sentindo. O paciente tem um contato direto com a doutora Inara ali, então, né, para conversar, tirar dúvida, que eu acho que isso no começo é extremamente importante. Porque às vezes sente uma coisinha diferente, ou ai, doutora, eu acho que eu não tô no caminho certo, e aí a doutora vai conversando e ajustando, né, com o paciente. Esse suporte eu acho fundamental, assim, eu recebo mensagem de paciente, às vezes, dentro do mercado, assim, começa a tirar foto e dizer, tá, isso daqui, como é que funciona, é para esse momento ou não, eu acho isso muito legal. Às vezes o paciente fica meio assim, manda mensagem ou não, e eu digo, olha, o celular, a gente está disponível para isso, porque é isso que faz a diferença. A gente sabe estatisticamente assim que as pessoas que têm acompanhamento têm chance muito maior de manter o peso a longo prazo do que quem é largado. Então, só fazer a medicação porque a medicação inibe o apetite. Inibe, mas inibe o apetite. Efeitos colaterais. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente pergunta, mas eu não vou tomar porque eu tenho medo, porque eu tenho receio, né? Vou perguntar para ti, depois eu vou dar minha opinião, porque eu fiz, né? Estou fazendo, com né? propriedade. Então, com propriedade. Mas fala um pouquinho, assim, talvez os principais efeitos que a gente vai ter. Os principais efeitos estão relacionados principalmente ao trato gastrointestinal, assim, é a náusea pela lentificação do esvaziamento gástrico, constipação é muito comum, eventualmente pode acontecer diarreia, às vezes cefaleia, dor de cabeça por desidratação, às vezes o paciente não cuida e não se hidrata adequadamente. Então a gente entra em cada uma desses efeitos colaterais para poder orientar tanto a medicação quanto o ajuste na alimentação e na hidratação para poder dar esse suporte. Então existem outros efeitos mais raros, assim, que não é o, mas que a gente que é da literatura, que é da a doutora bula, falou três coisas, que foram três coisas clássicas que eu acho que nós dois sentimos, né? Um pouquinho de náusea. Se eu vou dar um exemplo bem pouquinho, na primeira semana. Não, Antonique, eu tive na primeira. Eu ia falar, não sei. Tu tivesse mais? Não tive, olha, doutora Inara, como é que foi o primeiro dia do teu paciente? Eu senti junto. Um pouquinho. A doutora Inara estava com o senhor e não foi bem assim. Cabeça. Muita náusea ele teve, gente. Mas é que o doutor tem uns efeitos psicológicos junto ali, ele soube da medicação. Esse podcast elas estão querendo usar para acabar comigo, entendeu? Não tem nada disso, hein? Vocês estão aí, ó. Aí, o objetivo é me destruir, não pode? Não, a gente teve um pouquinho de náusea, né? Eu tive dor de cabeça, dia. Eu acho, na segunda aplicação, eu tive um pouquinho de dor de cabeça, mas nada... E a dor de cabeça é por falta de ingestão hídrica. Hidratação, água. Depois tu pega a ideia da água, né? Tu vai tomando a água e aí tu tem que hidratar, é muito importante hidratar, então tu já muda totalmente isso. Então isso já vai mudando, né? E um outro ponto também, e aí vamos dividir bem homem e mulher, mas é que assim, a mulher naturalmente ela acaba já sendo um pouquinho mais constipada. E a constipação é um sintoma também muito frequente, porque, como a Inara falou, o retardo do esvaziamento gástrico, a gente tem um trânsito intestinal andando mais lento. E esse trânsito intestinal andando mais lento faz com que a gente tenha dificuldade para ir ao banheiro, e isso também foi um sintoma que eu também notei. Eu acho que aí a hidratação também ajuda muito. Também ajuda. A partir do momento que tu vai equilibrando bastante a hidratação, tu vai melhorando isso. Bastante. É um conjunto de fatores, assim. A gente está falando já de efeito colateral, mas acho que seria interessante falar também das medicações em si, né? Agora é que vinha a cereja do bolo. Agora é que vinha, viu, sem nada agoniada. Ela é agoniada, ela não espera. Ela não espera eu dar a letra. Então, assim, eu querendo comandar, ela não deixa, mas tudo bem. Vamos falar de remedinho, que é o que todo mundo quer saber. O que existe de remédio no mercado, na realidade, e o que foi o nosso principal escolhido para dar esse suporte para os pacientes. Tá. Agora eu deixei. Vai ansiosa. Agora eu deixo. Então, a gente sabe que o Mounjaro famoso está chegando essa semana, né, aqui no Brasil. Mas essa história toda de análogos de GLP-1, que a gente já vai conversar sobre isso, começou lá em 2010. Então, já tem uma longa história relativa, assim, né? Mas já vem sendo desenvolvido há muitos anos. Como nasceu isso tudo, assim? Primeiro medicação que foi lançada com esse objetivo foi a liraglutida. Então, ela, em 2010, o Saxenda.
Então, o Victoza primeiro e depois o Saxenda. É a mesma medicação, só que em termos de normas, a empresa fez o quê? Fez a mesma medicação com outro nome. A primeira medicação foi para diabetes, que foi o Victoza, e aí eles perceberam, por um acaso, perda de peso. Então, para poder usar na obesidade, eles lançaram a mesma medicação com outro nome, mas é a mesma, para a obesidade. E tinha um inconveniente. Era todo dia. Todo dia. Esse era um inconveniente. A Sheila tem uma história... Depois eu conto. Depois ela vai contar a história. Depois eu conto, que é uma história bem boa. E aí, depois, o que aconteceu? Assim, a gente vê que tinha uma perda ali de uns 6%, mais ou menos, e isso foi desenvolvendo. Essa liraglutida era o quê? Era um análogo de GLP-1. O que significa isso? Que parece uma sopa de letrinha, né? Eu também acho. O que a gente tem? A gente tem hormônios no corpo que o intestino produz, que são hormônios incretínicos, que a gente fala. O que é isso? É um hormônio que vai lá no estômago quando a gente come e diz, olha, vamos lentificar o esvaziamento, porque a gente precisa lidar com a comida, agora a gente já está saciado. Aí vai lá no pâncreas e diz, vamos lá aumentar a produção de insulina para poder metabolizar o carboidrato que está chegando. E esse mesmo hormônio vai lá no cérebro e diz, olha, tu já está saciado, para de comer. Então, esse hormônio, ele age dessa forma, inclusive no cérebro, e aí faz a gente ter saciedade, só que fisiologicamente ele é muito rápido. Então, fizeram isso em forma de medicação, porque daí esse hormônio GLP-1 dura mais tempo. E aí, claro, veio o quê? A semaglutida. A semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy, eles vieram já... o Ozempic ele veio também para diabetes e aí depois o Wegovy para obesidade. E já veio mais potente ainda, com uma perda de peso de 15%. Isso já era uma revolução, assim, nenhum tratamento até esse momento tinha sido atingido esse patamar de perda de peso. Então foi assim, gigante, né? Aí depois o que aconteceu? Veio mais uma medicação, que é o Mounjaro, que é a tirzepatida, que aí já é um análogo de 2 tipos de hormônio, que é o GIP e o GLP-1. Então são 2 hormônios que potencializam ainda mais a perda de peso. Então veio primeiro o Mounjaro para diabetes e o Zepbound, que não chegou no Brasil ainda, mas é a mesma tirzepatida, é igual, para a obesidade. Então tá chegando aqui no Brasil agora, né? Chegou de uma maneira comercial, né? É interessante a gente entender que ele chega em doses bem padronizadas dentro dessa maneira comercial. E eu acho legal falar que a tirzepatida, que é a droga, tu vais tatear ela muito de acordo com cada paciente. E aí entra para mim a essência do acompanhamento médico, que não quer dizer que 2,5, 5, 7,5, 10, o que vai servir para cada paciente. Então, quando tu tens uma coisa muito padronizada comercial, ou eu tenho 5 e eu vou fazer só 5, ou eu tenho 2,5 eu vou fazer... Então, eu acho que a grande diferença, por quem passou também pelo tratamento, está muito mais nesse tatear o quanto que a gente vai usar de medicação, porque tu tens que estar lidando exatamente com a mesma medicação do comercial do Mounjaro, mas de uma maneira individualizada para cada paciente aqui na clínica, né? Faz toda a diferença. A doutora falou o nome de todas essas drogas, eu acho que eu usei quase todas elas. Tu vê, né? Eu usei tá doida pra contar a minha história? Não, eu usei quase todas elas, mas eu ia lá na farmácia, eu comprava, óbvio, né? Aí às vezes eu falava pro doutor Ciro, né? Doutor Ciro, uma amiga minha, ela começou... Ele disse, fala pra tua amiga parar, tu fala pra tua amiga parar a medicação. Então assim, se desse certo, eu não tinha chegado até aqui, né? Até agora. Então assim... Saxenda, Victoza, Ozempic, Wegovy, tudo isso eu usei e nada eu consegui. E tem mais outros milhares, assim, dessa família toda, mas que aí já tem um efeito diferente e tal, mas enfim, esses são os mais famosos, assim, nesse momento, né? E eu acho que essa questão da gente ir lá na farmácia e comprar, a gente sabe que agora tá um pouco mais difícil, não é bem assim. Eu acho que não tem que ser dessa forma, né? Eu lembro que uma vez na pandemia, tava eu e o Dr. Henrique conversando, e aí o Dr. Henrique assim, não, ele tinha ido ao médico e tal, não sei o que, eu também tinha ido, daí foi a única vez que eu realmente tinha receita e o Dr. Henrique também tinha. Aí o Dr. Henrique disse, a gente tem que usar então o Ozempic e tal, tu vai lá comprar, daí eu fui lá, comprei. E aí eu comecei a me aplicar já no dia seguinte, e aí o Dr. Henrique no dia seguinte chegou... Não foi do Ozempic, isso aí tá me sacaneando, foi o Saxenda. Ozempic. Era semanal. Então o Saxenda era todo dia que a gente aplicava, que se aplicava. O Saxenda, porque tu tá falando do Ozempic, o Ozempic é uma vez na semana, tá certo. Desculpa. Aí o Dr. Henrique pegou no dia seguinte, ele chegou e assim,
eu tô muito enjoada. Eu não sei como que eu vou ficar aqui hoje. Tá exagerando um pouquinho. Aí tá, a gente começou com medicação, né, doutor Henrique, toma aqui tal coisa, né, um Vonal e tal. E aí foi indo, né. Daí no dia seguinte, o doutor Henrique chegou dizendo que Eu apliquei 3 dias assim. 3 dias de medicação. E aí ele assim, eu não sei o que tá acontecendo. Daí eu assim, tá, como é que o senhor tá aplicando e tal? Daí eu aplico assim, daí eu, mas tu não tá tirando a tampa da agulha, como é que tu tá suspeitando? Ô, pessoal, assim, eu vou dizer assim, ó. Aí era uma medicação, eu acho que era, né, de uma origem mais espírita, assim, assim, não uma é igual, coisa, né, mais psicológica. É que não é igual aquelas nossas agulhinhas que a gente tem aqui no consultório. Era uma agulhinha toda cheia de Vem pra enfermagem, né? Aí parecia como se fosse uma pistolinha, assim, tipo de vacina, assim. Aí eu achava que não dava aquela espetada tão grande. E aí vazava da seringa pra fora e eu achava que tava aplicando. Aí Que é o não, e efeito super placebo, enjoado, né? né? Super. Nesses 3 dias eu consegui perder peso. Claro, porque ele tava bem Pra enjoado. vocês verem o que acontece. Tava Tá aqui, focado ó. ali. É a cabeça Tava do focado. A gente paciente. precisa melhorar a cabeça. É a cabeça do paciente, é tudo, né, doutora Inara? É tudo. É um exemplo, né? Não, mas essa brincadeira foi, mas essa brincadeira é interessante, principalmente para ver quando a pessoa foca. Exatamente. E tu consegue, só que tu não consegue ter o resultado. Então tu estava tão focado naquilo que tu acaba E conseguindo. é aquela coisa, né, doutor Henrique médico, por mais às vezes a gente conhece, tem vários colegas, amigas tal, que fazem a medicação e falam, o meu não deu resultado e ainda quando eu parei teve o efeito rebote, eu engordei ainda mais, eu tive, né? É porque usar sozinho realmente, todas as vezes que eu usei não deu certo. E eu acho que aí entra, reforçando esse negócio do segmento, né? Então, do parar e de como parar, que aí entra o segmento de uma maneira importante. Porque cada paciente, na minha opinião, passando por isso agora, eu acho que a obesidade é uma doença que tu vai ter um tratamento crônico e tu vais ter pacientes que às vezes vai usar uma subdose cronicamente, que seja uma vez por semana ou que seja uma vez por mês, mas que tu mantenha um certo controle. E isso é individual. Então, se não tiver um bom segmento, se não tiver esse objetivo, tu vais ter também com um monjado um efeito rebote. E aí tu vai lá, vai voltar, daqui a pouco tu vai na farmácia, compra de novo, aplica um pouquinho, emagrece, aí depois volta. Eu não quero isso para mim, não quero isso para meus pacientes, sinceramente, porque eu acho que isso não é saudável, né? Então, essa é a essência, não tenha dúvida para mim, do protocolo Metamorfose, que a Inara é a comandante do barco aqui na clínica, né? Eu fico muito orgulhosa assim de dizer que a gente oferece um acompanhamento. Eu falo para os pacientes, é para ser vitalício, assim, é para sempre. Por quê? Porque é uma doença crônica. Então, não, mas agora eu já estou bem, perdi o peso. A gente se equivoca muito em achar que a história acabou quando atingiu o peso. Então, a questão do acompanhamento, que seja assim, uma subdose, né? Ou reduzir a dose, intercalar, ou mesmo tirar a medicação. Às vezes algumas coisas que vêm junto, né? A gente está falando só da tizepatida, mas vamos lá, existem medicamentos para ansiedade que a gente tem usado muito em pacientes. Muita gente conhece a famosa bupropiona, a gente tem que controla a ansiedade, que controla a compulsão, né? Então são coisas que tu tem que estar... Por isso a importância da avaliação individual, porque não tem uma receita de bolo. Às vezes as meninas ali na recepção falam, Xanda, todo paciente, não é todo paciente igual. Cada paciente, a doutora Inara conduz de uma forma diferente, né? De acordo com o que ele precisa. Né? É porque a gente, nesse primeiro mês, a gente vai tateando a dose conforme a resposta do paciente, porque a resposta é muito individual. Então, tem pacientes que respondem mais rápido e de uma forma mais intensa a perda de peso, e tem outros que vão mais devagar. Então, a gente tem que dosar exatamente o que está fazendo com aquele paciente. E aí, se tiver que lançar mão de mais uma medicação, nesses 30 dias, nos primeiros até 3 meses, a gente consegue ir fazendo ajustes para quem precisa perder até mais peso, né? Sim. Então, isso e aí é fundamental. entra aquela coisa de tu preparar para aquilo que ela quer lá na frente, que é fazer uma cirurgia. Exato. Então, nesses 3 meses que a gente está aqui nessa conversa e que agora que oficialmente estamos falando sobre isso, ainda, né? do protocolo Metamorfose, já tem algumas pacientes minhas que, conversando e notando perda de peso, vieram e já estão fazendo uso da medicação, Se preparando, porque se preparando para fazer a cirurgia.
Então elas veem, pô, mas estás perdendo peso, e aí a gente acaba dando esse direcionamento para poder ter esse controle, e eu acho que tu acaba tendo um resultado muito melhor, né? A paciente feliz, né? Com o que ela vai alcançar lá na frente. E assim, independente do meio que for ou de quem for procurar para fazer um tratamento, o fundamental é ter uma relação de confiança. Porque a gente tem muita informação equivocada, infelizmente, na internet, principalmente no Instagram. Então a gente tem que confiar no médico que está tratando. Eu preciso que o meu paciente chegue e diga, olha, o que eu preciso fazer? E eu digo, olha, tu tem que confiar em mim, porque eu tô ali para isso, assim, esse é o meu papel. É importante chamar a atenção, porque agora isso aí do emagrecimento tá na internet de tudo quanto é jeito. Nas então, farmácias, saber as aqui, influências fazendo e explicando como tem que ser feito, né, para os pacientes. Aqui não é soroterapia, não existe isso, né? Então, assim, última mensagem para nós, Xandinha, que tu quer dar aqui do nosso bate-papo, do que foi esse protocolo, do que está sendo esse protocolo para ti, não é porque foi, porque eu acho que tu estás tendo um controle para que até estimule outras pessoas que queiram buscar isso aí. Eu acho que para mim foi a mudança no estilo de vida, né? E conseguir sustentar essa mudança, né? Porque todas as outras vezes eu não consegui. E eu acho que algo que as pacientes sempre me falavam sobre a cirurgia plástica, que é a mudança na autoestima. Às vezes uma paciente vinha, né, no pós-operatório, tinha feito a mama. Ai, Xanda, agora eu já consegui, no meu trabalho eu já tô fazendo tal coisa, porque ela vai mudando, ela vai, e eu dizia, ai, que legal e tal, mas eu não entendia como era, e agora, assim, eu vejo que realmente, assim, muda tudo, a gente tem vontade. Antes, quando eu ia comprar roupa, eu tinha que comprar roupa que dava, a roupa que servia, assim. Eu tenho uma calça que ela tá lá guardada, e ela vai ficar guardada, que foi a calça do meu aniversário, eu fui lá comprar ela, e só dava aquela calça. E foi assim, eu fiquei super chateada, uma calça jeans tá lá. E eu disse assim, que eu sempre vou olhar pra ela e vou lembrar que eu nunca mais quero chegar ali. Hoje eu vou na loja e consigo escolher a roupa que eu quero. Então, não é só roupa. Eu consegui fazer atividade física, eu senti vontade, né, fazer outras atividades que antes eu não tinha vontade nenhuma, porque o peso me dificultava bastante, né? Narinha, tua mensagem final pra turma aí. Olha, eu tenho muito orgulho de vocês dois terem sido meus primeiros pacientes oficialmente, assim, eu nesse como protocolo. Paciente difícil, né? Paciente um bem paciente meio diferente, rebelde, assim, paciente diferente, rebelde. Paciente diferenciado. Difícil. Aí pra te ver que tu lida com paciente fácil, paciente difícil. Exato, assim. Então não é tudo... Não pode ser fácil também. Não. Mas aí mostra o exemplo, assim, de como a gente tem que individualizar o olhar para o paciente, porque a gente não quer mudar a pessoa, a gente quer mudar o modo do estilo de vida de uma forma que fique melhor, porque a gente sabe que a obesidade está associada a mais de 200 doenças, então assim, é uma questão de autoestima, é uma questão de saúde também, emocional e física, então a gente faz isso de uma forma ali bem individualizada, mas com o objetivo de mudança de estilo de vida, e eu tô totalmente à disposição, assim, o tempo integral do tratamento, justamente para eu poder ir tateando a individualidade de cada um, né? Vocês entenderam a individualidade aí bem claro. Do jeitinho de cada um, vocês entenderam bem essa mensagem, né? Do jeitinho. Então, pessoal, quem quiser saber mais sobre o protocolo Metamorfose, tirar dúvidas ou quiser conversar com as nossas colaboradoras, a gente vai deixar aqui o @ da clínica, do Espaço HM, da doutora Inara, meu, da Xanda, mas ela tá low profile agora, então ela vai para que vocês fiquem bem à vontade, e se a gente puder ajudar nos objetivos de vocês, nós estamos aqui. Vão ser bem-vindos. É isso aí.